Semana que vem, feriado, dia 2, mas eu vou estar dando aula. Eu vou só para quem puder vir, não tem problema, a aula é gravada de qualquer forma, mas aí eu vou respeitar o feriado. Olha, não. Vai em frente, mas quem não tiver, quem puder vir, não tem problema. Eu queria dar para vocês uma referência muito interessante. Eu até já pedi o Denis de manhã, o Denis já conseguiu buscar o PDF desse livro. É uma pessoa que eu conhecia lá do ICPP, mas ele na verdade é serbo-croata. Ele trabalha em Belgrado, ele fez um livro muito bom, em 2000, sobre teoria de gate da gravitação. Ele é excelente. Aí eu consegui o PDF do livro hoje, o Déjà Vu, o Denis mandou para mim, então de noite eu mando para vocês, para todo mundo ter esse artigo, é muito bom. É um livro Gravitation and Gate Science. Ele é excelente, na minha opinião, é assim, o melhor livro dentro da abordagem que a gente está querendo fazer, certo? Gravitation. Esse livro é o Denis conseguiu na rede. Não, eu acho que o Déjà Vu é pirateado, não é uma coisa que está oficialmente. Eu acho que não. Agora, eu acho que pode fazer o seguinte, eu vou localizar isso. Eu acho que esse livro, na versão pré-print, ele está no que os files do Slack. Aí, se tiver lá, você pode fazer o link. Não tem problema. Tá? Colocar uma bibliografia. Aí seria ótimo. E eu acho que já que você fazer um banco de ideias. É todo esse material. E aquela coisa do farinha que você mandou. Isso. Esse material que a gente vai coletando, Oi? Eu vejo. Isso é fácil. Legal, isso é bom, né? Acho que é bom. Esse livro é excelente, tá? Ele faz uma abordagem boa, seja para a teoria macroscópica, mas para a teoria microscópica da gravitação. Ele chega até a teoria de cordas, ele fala também sobre o jogo quanto gravity. É muito bom, um livro bem completo, tá? Eu recomendo esse livro aqui, complementação, né? Mas uma complementação melhor do que esse curso. A gente consegue, aqui a gente está dando os estímulos, mas aqui vocês podem encontrar detalhes de muitas discussões. Esse livro, e tem também um livro que eu gosto muito, que ele também pode ser. Livro eu vi, não me lembro de editor, mas ele é editado, uma capa que é muito bonita, é um livro bonito, bem editado, sabe? Eu não lembro se aqui é original, mas no intervalo eu posso ver lá. E tem um livro também, de gravitação, do Gasperini de Sata. Eu não lembro bem do título, mas é o livro de gravitação. Esse livro também é muito bom. Ele já não dá tanto a abordagem de gate, mas ele é muito bom para se compreender interpretações geométricas de muitos desses objetos que a gente vai discutir, como conexão de spin, torção, filmagem. Então ele é um livro muito bem estruturado para isso. Tá? Então eu recomendaria outra literatura que vocês podem encontrar sem problema, mas eu recomendaria sobretudo o livro do Blagojevich, porque ele é bem dentro do espírito mesmo das teorias. Ele é bem dentro do estilo. Ele tem um capítulo muito interessante que ele mostra lá por que a gravitação deve realmente ser uma teoria nuclear. É bem elaborado. O livro a gente vê que é fruto de um trabalho muito longo. Então fica essas duas referências aí para vocês poderem consultar. Esse aqui mais do que consultar, estudar eles. Tá? Então vamos voltar à nossa discussão que nós concluímos na aula passada. Quer dizer, na aula passada, a nossa discussão era tentar construir uma teoria. Nossa ideia era buscar simetria
qual deveria ser, no fundo as simetrias e os campos, né, na gravitação. Nada de números. Então essa era a questão que nós fechamos lá no final da discussão passada, né? Tudo bem? Que era tentar ver que simetria a gente devia estar buscando e que tipo de campo nós deveríamos também estar buscando para descrever a gravitação. Nós já tínhamos discutido na aula passada que na verdade, o que vai caracterizar, a interação que vai caracterizar a gravitação é a interação do tensor de energia e momento. Então, a nossa ideia é pegar o tensor de energia e momento como sendo o elemento fonte da gravitação. Porque aqui está o número quântico massa. No fundo, aqui está a massa é a energia é parte de um quadro vetor, e numa descrição contínua, a energia ela é parte de um tensor de energia momento. Então, isso aqui está fazendo o papel paralelo que a gente faz com o paradigma de Young-Mills, ter aqui a corrente. Para Young-Mills, nós temos aqui a corrente J, Mi, A. Então, A é um índice térmico e Mi é um índice de espaço-tempo. Então, a gente podia estar pensando o seguinte, quem sabe, né? Esse índice aqui, eu vou pensar, é um índice espaço-temporal. Seria o índice da corrente. Mas, será que esse índice aqui não poderia estar fazendo o papel desse índice interno? Para Young-Mills, esse índice aqui não é um índice do espaço-tempo. É um índice do espaço da simetria. É um índice associado à representação adjunta do grupo de simetria, desse paralelo. E aqui, deixa eu retomar esse quadro aqui para ficar mais claro. Então, nessa correspondência, nós estamos tentando construir uma coisa em base, bem de analogia. Então, não sei se você recebeu o paper que eu mandei do Freire. O paper original do paper que eu mandei o e-mail, né? Vocês receberam aí alguém? O paper do Fermo de 33, né? Que é um paper assim, bem, não sei se vocês alguém conseguiu chegar a ler, assim, bem assim, as hipóteses bem claras de construção, né, das interações práticas. Para vocês verem bem lá, se existiu o neutrino, parte da premissa de que existe o neutrino, então um paper assim, bem origem, bem seminal, né? Então, uma coisa bem feita, bem primeiros princípios, aquele trabalho lá. E foi o que aconteceu também na construção da gravitação. A gravitação olhada como uma teoria de Young-Mills, ela tem que ser construída a partir de princípios muito fundamentais. Bom, vamos voltar aqui. Então, fala aí. Eu entendo muito assim, para mim a gravitação ela é uma coisa que se chama massa. Certo? E a massa tem duas histórias. Essa visão, a visão mais intuitiva, certo? Tem uma história de massa inicial do Newton e tem uma história de massa gravitacional do Newton. Agora, o que o Max fez, ele introduziu campos. Então, há uma fonte que tem um campo, há uma carga que tem um campo. Então, há uma massa, você não é mais ela inercial. O campo que é o campo que gera a gravitação. Então, eu acho que o que a gente entender que, claro que você simetria, mas não é a intenção de você fazer massa, não encurtar espaço, mas gerar campo. Então, gera campo, se carga elétrica, gera campo elétrico. É a visão que a gente está colocando aqui. Exatamente. Da mesma forma que a corrente é fonte, então vamos colocar aqui, essa corrente aqui, ela é fonte para essa equação. Vamos dizer que essa corrente aqui seja a corrente, vamos chamar a corrente covariantemente conservada. Então, nós vimos as equações de Young-Mills, né? Elas adquiriram essa forma de Mi, F de Mi, A, igual a J Mi,
Então, essa corrente aqui, ela é fonte para esses campos de ambiente. Né? Essa relação aqui, ela é proveniente desse acoplamento aqui. Nós temos essa corrente acoplada ao campo de ambiente. Então, a discussão, só o ponto que eu quero levantar aqui, é que se nós gostaríamos, né, de tratar a gravitação desses mesmos termos, então a gente poderia pensar que, será que esse índice aqui poderia vir a ser um índice interno? Será que esse índice aqui poderia ser um índice de Young-Mills, né? Na verdade, ele está aqui, o tensor de energia momento, como nós sabemos, esses dois índices são índices de espaço, poderia ser um índice interno de Young-Mills. Essa é a pergunta que a gente faz. Então, esse índice aqui, sendo interno, ele desconecta de qualquer relação com o espaço-tempo. Porém, esse índice aqui, originalmente, ele é um índice do espaço-tempo. A gente já sabe dos nossos estudos aí das teorias clássicas de campo, que quando a gente tira o tensor de energia momento em sua forma improved, em sua forma já simetrizada e invariante de Gauge, esses dois índices aqui são índices espaço-temporais. Então a pergunta é, será que esse índice espaço-temporal, ele de alguma forma está camuflado? Na verdade, tem alguma coisa por trás disso que diga que esse índice não é um índice espaço-temporal? Então essa é a pergunta que a gente está fazendo. E aí, em seguida a isso, nós poderíamos notar. Então talvez esse objeto aqui, esse acoplamento aqui, né, nós tivéssemos aqui esta mini acoplado com um campo, sei lá, vamos chamar de H mini. E esse índice aqui, sendo um índice interno e esse índice aqui sendo um índice interno, então o nosso campo, ele poderia ter os dois índices, um do espaço temporal e esse índice aqui poderia ser o índice de Young-Mills que nós estamos procurando. Essa seria a nossa colocação para tentar fazer a descrição dessa gravitação, se a gente quer fazer isso, o mais próximo possível de Young-Mills. Então, basicamente, na aula passada, a gente chegou a esse ponto aí. E aí? Oi? O Gini é equação de área. Certo, equação de Einstein, você diz? Na forma usual, né? Só que não é óbvio que isso aqui é algo dessa forma. A gente vai colocar dessa forma. Vai tentar dar uma forma de Young-Mills, na forma usual é equação de Einstein. Não é isso que a gente vai querer formular. Qual é o significado de uma H-mini? O H-mini seria da mesma forma que a corrente se acopla com o campo de Gauge, aqui a corrente que gera a gravitação se acopla ao campo de Gauge da gravitação. Então esse H aqui seria, vai ser para nós o potencial de Gauge da gravitação. Porque seria o campo de Young-Mills da gravitação. Mas ele vai fazer o papel da métrica ou não? Por exemplo, vamos ver, não necessariamente, não tem a ver sim. Numa primeira visão, não, mas depois a gente pode mostrar que a métrica acaba entrando nisso. Mas nós não vamos partir do princípio de que é a métrica, vamos chegar a isso aí. Pois não? Não é isso mesmo. Assim, não é necessariamente a métrica. Vamos ver como é que a métrica acaba chegando aí. Tá? E a nossa visão, como o Dória falou, a nossa visão vai ser o mais que a gente puder explorar o aspecto do campo. Nós temos uma interação que é gerada por uma certa fonte, que é o tensor de energia momento, e a gente vai querer ver essa fonte. Aí, na aula passada, nós também tocamos esse ponto. O que gera a conservação do tensor de energia momento? Eu digo assim, ali mais, como é que aparece o conceito de probabilidade? O conceito de probabilidade. Einstein está mais para Newton ou para Maxwell? Eu acho que está mais para Newton.
a visão dele é mais geométrica. Quer dizer, claro que ele fala de campo gravitacional, obviamente, mas a questão toda é você tem que compreender a gravitação como uma deformação do espaço-tempo. Você vai substituir o conceito de interação pelo conceito de encurtamento do espaço-tempo. Acho que é essa a noção. Mas mais geométrico. Eu não digo que ele se baseou no conceito de campo. Porque ele não parece ele estende, vamos dizer, o conceito de campo gravitacional que já vinha da mecânica newtoniana, só que agora com base em outra simetria, relatividade. Mas não é o conceito de campo gravitacional, não é prioritário, que é o que eu acho que na formulação dele, o que é prioritário é a geometria. É a interação gravitacional como sendo lida na deformação da geometria do espaço-tempo. Acho que essa é a visão que ele faz. Foi? E essa outra visão é baseada na simetria. É, baseada na ideia de campo, na simetria. Porque campos em auto-interação. Essas ideias não são muito parecidas. Por quê? Porque a ideia de geometria, que eu entendo, que eu pensei no questão da gravitação, é uma ideia de que essa geometria poderia, inclusive, gerar outros campos. A geometria, o que eles chamam de geometria do espaço-tempo é uma geometria que gera uma determinada possibilidade da gravitação. Aí, o que a gente está falando dos outros, o que eu estava entendendo dos outros campos, todos era mais ou menos a mesma coisa. Uma simetria que não é muito longe de uma simetria que determina uma geometria. Você estava falando em esferas e não sei o quê. A geometria determina pode não ser uma geometria espacial, pode ser uma geometria no espaço de campo. No espaço de campo, mas ainda assim é uma geometria que também traz, da mesma forma, uma variedade de campos que pode trazer, inclusive, um deles o campo gravitacional. Eu vou te contra-argumentar da seguinte maneira. Na formulação de Einstein, o que você vai fazer, você vai olhar a descrição, para você, como é que você vai identificar a interação? Você vai identificar a interação colocando uma partícula de prova e estudando a dinâmica dessa partícula de prova frente àquilo que você acha que seja um campo gravitacional gerado por uma fonte. Então você vai, e aí entra a ideia da geodésica, que as partículas no campo gravitacional, elas seguem as geodésicas, e essas geodésicas são as curvas associadas a uma geometria pré-estabelecida, que é fixada por uma certa distribuição de matéria. Essa é a visão que a gente coloca na relatividade geral. Aqui, não vamos basear dessa forma. Para nós, a geometria, ela não é importante. Para nós, o que é importante é a simetria. E para nós vamos começar, inclusive, a ideia, o espaço é plano. Para nós não estamos interessados ainda em modificar o espaço-tempo, colocando previamente na geometria, que é o que acontece na formulação da relatividade geral. Você já parte do pressuposto que o teu espaço-tempo não é mais plano. A meta do teu espaço-tempo não é plano. Para nós aqui, não. Baseado na formulação de Young-Mills. Nós temos o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz tem as suas representações. E as suas representações são associadas a campos. Esses campos podem interagir com a matéria e esses campos podem auto-interagir. E aí é essa visão que nós estamos colocando. Os campos em auto-interação, isso tudo vai poder ser mostrado, ser equivalente a uma descrição geométrica onde você tem uma nova geometria. Mas a geometria, ela não é um ponto de partida. Ela é o resultado da interação de campos. É isso que eu quero colocar para você. Nesse sentido, vai ficar mais claro, quando a gente começar a articular o formalismo. Por enquanto são só palavras. Mas eu estou dizendo que essas duas coisas, como você colocou, não são a mesma coisa. No final de tudo, claro, pode ser. Mas nós estamos partindo de pontos de referência distintos. A gravitação, da maneira geométrica como se constrói, você já parte do pressuposto que o teu espaço-tempo tem uma métrica arbitrária, que não é a métrica plana. Para nós aqui não. Nós ainda vamos trabalhar, vamos sempre estar ligados a uma métrica plana. E nós vamos ver que a métrica que não é plana, como é que ela se relaciona com essa métrica que é plana. Vamos obter exatamente como a gente fez nos modelos sigma não lineares, introduzindo a Fermat e relacionando uma métrica plana. Então, para nós, em cada instante de tempo, em cada posição do espaço, nós podemos sempre ter a referência a um espaço-tempo plano, mas sabendo que automaticamente
essa interação de campos vai estar dando origem àquilo que nós vamos interpretar como uma geometria que não é plana, certo? A geometria ela vai sair dos campos, ela não é colocada a priori. Na formulação de raster, você coloca a geometria, claro, essa geometria é fixada pelas equações de Maxwell através da distribuição de matéria. E você coloca os campos nessa geometria. Aqui não. Aqui a geometria ela vai ser produto, vai ter produto final dos campos. Essa é a intenção. Você poderia dizer que o raio da gravitação ignorando Lorentz? Ah, sim. Sim. Você pode fazer a gravitação. Claro que implicitamente você tem uma simetria de Lorentz local, porque você está no formalismo relativístico. Mas você, em um momento, se você pegar a construção geométrica, pega, por exemplo, a construção que está no livro do Reinhardt, que é uma construção bem passo a passo. Em um momento é feita qualquer referência para o grupo de Lorentz. Claro que os objetos do grupo de Lorentz estão ali, você está no espaço, está usando uma formulação covariante, você sabe que a relatividade está implícita, mas você não faz nenhuma argumentação de simetria do grupo de Lorentz. A argumentação de simetria é outra. Simetria são transformações gerais de coordenadas. Foi muito logo que minha conclusão. Tem dois princípios no jogo da gravitação. Um é a invariância da luz. Então você pega a invariância da luz e vai dando para onde você vai seguir. A invariância da luz, a relatividade, o velório, e agora começa a trazer para cá uma referência para trazer. Por outro lado, outro princípio é quando aparece o tal princípio de equivalência. Como se a invariância da luz precisasse do princípio de equivalência. O princípio de equivalência, a invariância da luz não precisa porque ela fazer essa relatividade. Então, eu acho que tem dois jogos, dois princípios de jogo que entenderam na tua aula. Uma invariância da luz, se ela pode sozinha fazer algo que vai geral, ou se precisa adicionar esse tal princípio de equivalência. Então, na nossa construção, na construção de Young não. Você parte do grupo de Lorentz, do conceito de simetria, para chegar a uma coisa que é a relatividade geral. Aí você entende, lá no final, o princípio da equivalência é embutido. Mas você não começa com ele. Ele vem como bônus. Como nós fizemos aqui no Young Newton. A gente começou a construir uma teoria para spin 1 em alta interação, baseada na simetria global. Então a gente colocou spin 1, alta interação, simetria global. A alta interação, imediatamente ela reverteu a simetria global na simetria local. E a simetria de Young Newton. Então a simetria local, ela veio como bônus da alta interação. Aqui é a mesma coisa. A alta interação de objetos do grupo de Lorentz, nesse caso não de spin 1, mas de spin 2, ela vai gerar para você como bônus o princípio da equivalência. Você lê o princípio da equivalência no teu formato. Não é que você impõe ele, mas ele sai automaticamente. Você não prova, não precisa que você prova, mas ele sai com bônus. Ao você impor a alta interação para o spin 2, você vai ganhar o que é exatamente uma teoria de gravitação. E aí o princípio da equivalência está embutido. Da mesma forma como no Young Newton, eu não impus a simetria local. A simetria local foi bônus da alta interação dos spins. Tinha uma simetria global. Foi a simetria global que me ditou. Simetria global, alta interação igual a simetria local. Tá? Algumas coisas talvez vão ficar mais claras à medida que a gente for desenvolvendo o formalismo. Tá? Mas, claro que eu não estou me furtando a discutir qualitativamente, não. Eu acho que é importante. Mas tem algumas coisas que as palavras não conseguem atingir. Precisa ver alguns aspectos do formalismo para poder compreender. Então, ainda só para concluir, né, assim, esse tipo de motivação, da mesma forma que nós temos aqui uma corrente conservada, nós tínhamos visto que essa corrente aqui é a corrente que é covariantemente conservada, né? Vou colocar aqui. Então, nós temos uma lei de conservação, uma corrente. Esse objeto aqui também deve estar se fazer uma lei de conservação. Então, a conservação, né, nas teorias usuários, né? A conservação do tensor de energia e momento, ele é consequência da invariância translacional. Isso aqui é a invariância translacional que lhe dá a invariância, a conservação do tensor de energia e momento. A invariância translacional é isso aqui, x' e
igual a x mais um epsilon i constante. Então a gente faz uma invariância translacional e co-invariância do Lagrangiano da ação, e aí a gente ganha a invariância da função de energia. Então, na aula passada, nós vimos que a questão é se essa invariância é local, se essa invariância aí pode ser local também. Como acontece na teoria de Young-Mills, a simetria de global ela acaba sendo local. Então, nós estamos buscando a origem dessa simetria, ela pode estar nessa invariância que foi. Podia botar uma mi, só mi, o importante é que tem uma corrente acoplada, seja a academia, se encontra uma coisa acoplada. Não, mas é isso que a gente está fazendo. Se você disser, vamos ver já isso aqui, se esse índice aqui, se você disser que isso aqui agora vai ser o meu tensor de energia ao momento, isso aqui vai ser o meu campo. Agora a questão é, quando esse objeto aqui, será que esse objeto aqui só tem spin 1? Para Young-Mills, esse objeto só tem spin 1, porque esse é o índice espaço-tempo, esse índice interno. Na nossa formulação de Young-Mills da gravitação, nós vamos ter exatamente essa estrutura. Só que esse índice, aparentemente, sendo um índice interno, ele na verdade está relacionado ao próprio espaço-tempo. E aí é que nós vamos ter que o spin 2 sair daqui. Mas a gente pode fazer a formulação toda imaginando que eu tenho um objeto com spin 1. Então, vamos ver se. Pois não? Aquela derivada do tensor de energia não deve ser uma derivada. Eu estou falando da simetria internacional global. Estou falando da simetria internacional. Estou pegando o análogo de uma teoria clássica sem simetria local. Simetria internacional e global. Certo? Então, por isso que essa derivada é covariante. Você tem o teorema de Mendel. Tá? É um teorema de um sistema, um campo, espaço plano, teorema de Mendel que te dá essa simetria. Se você estiver falando, eu estou numa. Se eu só estou falando de Young-Mills, aí sim, vai ter que ser a derivada covariante. Mas aqui eu não estou falando, eu estou falando qual é a motivação, da onde é que pode sair uma lei de conservação para esse objeto. Uma lei de conservação para esse objeto sai dessa variância translacional. Tá? Então a nossa ideia seria justamente pensar que eu vou querer construir fazer uma construção onde esse índice aqui, o tensor de energia no momento, é um índice interno. Mas qual é a relação dele com o espaço-tempo? Se for gravitação, na verdade esse índice tem que estar ligado ao espaço-tempo, porque isso é o tensor de energia. Essa é a ideia. Então, com isso, nós já sabemos aonde é que eu posso buscar, aonde é que a simetria translacional está. A simetria translacional é um grupo de Poincare. Então nós sabemos, suponhamos que eu tenho um grupo de Poincare. Então nós sabemos que o grupo de Poincare, ele é Lorentz, produto semi-direto com as translações em umas 3 dimensões. O gerador das translações são os momenta, são os operadores, né, de deslocamento, DI. E esse setor aqui é um setor abeliano. Então, onde é que está o meu setor? Onde é que está, vamos dizer assim, o setor não abeliano do grupo de Poincare? O setor não abeliano do grupo de Poincare está aqui, o grupo de Lorentz. Então nós podemos pensar, será que, pergunta, o que seria uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz? Então, será que uma teoria, até onde eu posso ir com uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz? Será que ela me leva até as últimas consequências, uma possibilidade de descrever a gravitação, ou eu fico no meio do caminho? Então, como o fim do raciocínio nosso foi tensor de energia momento é ligado à simetria translacional. A simetria translacional, ela é abeliana. Então, isso aqui não me dá Young-Mills, mas ela é parte de um grupo mais amplo que é o Poincare. O Poincare tem um setor não abeliano, que é o Lorentz, que é a transformação, que é o grupo de Lorentz. Então, a nossa pergunta é, vamos tentar construir uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Vamos
fechar os olhos e fazer, vou pegar o grupo de Lorentz. Qual é o problema, em princípio, de construir uma teoria de campos para o grupo de Lorentz? Nós falamos aqui no nosso curso, quando a gente construiu as teorias de Young-Mills, aquele termo cinético de Young-Mills, quando a gente pega um traço, né, de F em I, na verdade, o que vai estar em jogo aqui vai ser o traço do produto de dois geradores. E esse traço do produto de dois geradores, ele está ligado no espaço dos grupos àquilo que a gente chama a métrica de Cartan. Então, dentro, nós já vimos, a variedade de grupo, ela é uma variedade curva. SO2 é a 3 esfera, SO2, S3, Oi, tudo bem? Então, SO2 é a 3 esfera, SP2 é um ADS3. Então, a variedade de grupo é uma variedade curva. Então, existe uma métrica dentro do espaço do grupo. Se o grupo é simples, pelo teorema de Cartan, essa métrica é positiva e definida. Então, a gente garante que esse objeto que sai aqui, na verdade, F', na verdade, o termo que sai aqui é um F', F', e uma métrica, GAB, no espaço dos grupos. Só que se o grupo é simples, essa métrica pode sempre ser conduzida ao delta. E aí a gente ganha o famoso F', F'. Mas, se essa métrica aqui for não positivo definida, eu posso ter um problema de sinal negativo no termo cinético no campo de Young-Mills. Isso acontece para grupos não compactos. Toda vez que um grupo de Lie for não compacto, como é o caso do SO13, nós já sabemos por quê, porque os boosts são o setor não compacto. SO13 é boost mais rotação. As rotações são ângulos, números finitos, são parâmetros finitos. Mas os boosts, né, são tangentes hiperbólicas. Né? A gente sabe que os parâmetros do grupo de Lorentz, o parâmetro alφ-I é a tangente hiperbólica DI sobre C. Então, isso aqui é um número entre menos 1 e mais 1. Mas isso aqui é um número que vai de menos infinito a mais infinito. Os parâmetros do grupo de Lorentz são não compactos. Então, o grupo de Lorentz, sendo não compacto, a gente tem um problema com a definição desse termo aqui. Isso vai causar a diferença. Eu estou o tempo todo dizendo que a gente vai fazer uma formulação de Young-Mills para a gravitação, mas tem um detalhe. A formulação de Young-Mills para a gravitação, ela não vai ser, na ação, quando nós olharmos a ação, ela não vai ser exatamente igual à ação de Young-Mills. A ação de Young-Mills é quadrática. F', A ação da gravitação vista como Young-Mills não vai ser quadrática por causa desse problema aqui, porque a gente enfrentaria o discurso de ter que ter excitações que se comportariam como boosts. A gente teria sinais negativos na frente do termo cinético. Isso daria uma não positividade. Então, vamos colocar, nós vamos correr o risco. E aí eu pergunto, qualquer pessoa que está acompanhando bem o curso, né, ou que já leu, pode dizer, poxa, tu vai fazer uma teoria de Young-Mills para um grupo não compacto. Se você faz uma teoria de Young-Mills para um grupo não compacto, você vai enfrentar o problema da não positividade do termo cinético. O que eu faço com isso? Então, nós vamos enfrentar esse problema sim. Mas quem te disse de antemão que o termo cinético que vai dar a propagação do fenômeno gravitacional vai ter que ser realmente isso? A gente sabe que uma teoria de Young-Mills coloca é que nós devemos gerar termos de ação que sejam invariantes de Gauge, que sejam invariantes de Calibre e que deem a propagação. O paradigma de Young-Mills é a generalização de Maxwell. Mas esse não é o único termo que eu posso escrever. Então, o que nós vamos entender é que ao fazer a teoria de Gauge do grupo de Lorentz, a gente vai contornar esse problema de uma maneira honesta, não é escondendo nada debaixo do tapete. É simplesmente mostrando que, por ser o grupo de Lorentz, eu tenho a possibilidade de escrever invariantes de Gauge que não sejam necessariamente quadráticos no fio cinético. E aí eu não enfrento, não vou nem enfrentar, não vou encontrar o problema da não positividade. Tá claro? Então a palavra-chave que vocês têm que entender aqui, quem quiser aprofundar, é a questão de o
que é uma teoria de Young-Mills para grupos não compactos. Então, grupos não compactos têm uma métrica de Cartan que não é positivo definida. Então, nada me garante que eu possa chegar no final do dia a essa ação. Aquela ação, nós fizemos ver aquela lista de vocês, para vocês, de resultados de S e N, aquilo tudo é válido, porque S e N é um grupo compacto. Mas se o grupo é não compacto, essa métrica de Cartan não necessariamente pode ser reduzida ao delta. Porque, basicamente, vocês imaginam, se eu tenho um tensor métrico que é positivo definido, tá? Todo tensor métrico, pensar aqui, uma matriz simétrica. Se eu tenho uma matriz simétrica que é positivo definida, o que significa isso? Significa que toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, eu pego uma transformação ortogonal, vou diagonalizar a minha matriz simétrica. Se essa matriz é positivo definida, significa o quê? Que todos os seus autovalores são positivos. Então, quando eu colocar ela em forma diagonal, ela vai ter na diagonal só autovalores positivos. E aí, eu posso normalizar. Eu posso, como esses autovalores todos são positivos, eu agora posso ir para uma base onde eu divido cada vetor pelo raiz de 1 sobre G1, sobre G2, ou seja, eu posso normalizar essa base e ir então para uma base onde, na verdade, eu tenho tudo muito. Eu posso reduzir, se a métrica é positiva definida, eu acabo podendo reduzir ela em identidade. É o que acontece lá, que é o tabelo. Mas se a métrica não positiva definida, o máximo que eu posso fazer é reduzir a uma métrica que tenha sinais positivos e negativos. Então, ela é uma métrica tipo lorentziana, não é uma métrica crítica. Então, esse é o problema dos grupos não compactos. Grupos de Lie não compactos, como é o caso de qualquer grupo do tipo SOPQ ou SUPQ, todos esses grupos aqui são não compactos. O próprio grupo SP, o espaço de parâmetros, por exemplo, do SP2 é o ADS3, que é o hiperboloide. Então, ele não é um grupo compacto. Ele, na verdade, está ligado ao hiperboloide, diferentemente do S2. S2 é uma 3 esfera, é uma variedade fechada. Então, esses objetos aqui, eles são não compactos. Se eles são não compactos, eu tenho um problema com a positividade da energia. O termo de Young-Mills não leva necessariamente a uma energia positiva definida. Esse é o problema dos grupos de Lie não compactos. Então, nós vamos enfrentar. Então, nós já estamos entrando nesse caminho, sabendo que nós vamos enfrentar o problema de, eventualmente, uma métrica não positiva definida. Então, a gente já sabe. Para mim, não vai ser uma boa coisa introduzir um termo de Young-Mills desse tipo. No caso do grupo de Lorentz. Está clara a questão agora? Quem quiser ler um pouquinho mais sobre essa questão da métrica de Cartan ser positiva, definida ou não, para grupos compactos, pegue a aula, vocês podem achar na internet, mas eu tenho um PDF também. Mas quem precisar, acho que faça na internet. As aulas do professor David Olive, é um curso muito interessante que ele deu lá no Imperial College, nos anos 80. Ele deu um curso que era Teoria de Grupos com Young-Mills, em que ele foi fazendo a teoria de grupos paralelamente com Young-Mills. Então, todos os problemas que iam aparecendo em Young-Mills, ele ia fazendo o análise. São as notas já, o concurso que ele deu, muito bom. Alguma coisa, David Olive, foi Lecture Notes. Certamente vocês acham na rede. E alguma coisa como Group Theory e Young-Mills. Ou é de Group Theory ou Young-Mills Theories, alguma coisa assim. Vocês acham? Quem não achar, me escreve que eu tenho o PDF. Dessas notas, ela é toda dividida em capítulos curtos, né? Bem no estilo inglês, tudo bem enxuto. E ele tem um capítulo lá muito interessante em que ele fala de teorias de Young-Mills para grupos não compactos. E aí ele mostra explicitamente a questão da métrica de Cartan ser não positivo definida, e isso gera um problema com a definição. Ele tem problema de definição de energia nas teorias de Young-Mills para grupos não compactos. Ele não fala de gravitação, não. Mas nós vamos lá, então nós estamos cientes desse problema. Nós vamos, assim mesmo, vamos tomar essa estrada. Por quê? Porque é o que nos resta. A simetria sendo translacional, mas as translações formando um grupo abeliano, eu não tenho como construir uma teoria de Young-Mills aí.
Então eu vou ver, a translações está dentro do grupo de Poincaré. Poincaré tem um setor não abeliano, que é o Lorentz. Então, vamos ver se eu consigo fazer uma teoria de Lorentz, uma teoria de Jean-Pierre no grupo de Lorentz. É essa que é a questão que nós estamos falando. Então, a nossa ideia vai ser, né, vamos daqui para frente, vamos construir, né, a construção. Então, o grupo de Lorentz, nós vamos só lembrar aqui, né? O grupo de Lorentz ele tem geradores, né? Nós sabemos já como fazer o papel, as transformações de Lorentz, elas deixam invariante a métrica, né? Vamos colocar métrica. Então vamos só fazer uma questão de notação. Vamos pensar o seguinte: o grupo de Lorentz para nós vai funcionar como um grupo de Yang-Mills. Então nós temos, vamos dizer, dois espaços de Minkowski em jogo. O espaço-tempo, nós estamos fazendo uma teoria do espaço-tempo plano. Então, nós estamos trabalhando com coordenadas x,mi do espaço de Minkowski quadridimensional. Então, nós estamos pegando esse espaço aqui, né? Então, para nós temos a métrica eta em bi. Vou colocar assim. Então, esse aqui é o espaço-tempo. E agora, eu vou colocar campos que estão tomando. E assim, agora, o nosso grupo de simetria é o grupo de Lorentz, SO13. Só que esse SO13, que eu vou tomar como um grupo interno. Claro que eu tenho aqui, eu tomo um espaço de Minkowski, eu tenho um grupo de Lorentz, um espaço interno. Mas eu estou pegando agora o grupo de Lorentz para o espaço interno. Então eu estou dizendo o seguinte: eu vou pegar campos a mim. Nós sabemos, os geradores do grupo de Lorentz. Então, para distinguir, vamos chamar os índices do grupo de Lorentz de índices A, B, C, índices latinos, né? E vamos fazer direto em 4 dimensões primeiro, porque vamos de 0 a 4, 0 a 3, perdão. Então, esses aqui são os índices do grupo. Então, eu vou pegar um campo aqui, vamos pegar o nosso campo de calibre. Ele vai ter a mi, vai ser o índice a mi, e com índices do grupo de Lorentz. Nós sabemos que a normalização que nós usamos no grupo de Lorentz é de geradores sigma AB. Esses objetos aqui são os geradores do grupo de Lorentz. Nós sabemos que nós construímos a álgebra de nível do grupo de Lorentz dessa forma. Os geradores do grupo de Lorentz, sigma, são sigma 0,1, boost ao longo de x. Sigma 0,2, boost ao longo de y. Sigma 0,3, boost ao longo de z. Sigma 1,2, uma rotação em torno do eixo dos z. Sigma 2,3, uma rotação em torno do eixo do x. E sigma 3,1, uma rotação em torno do eixo dos y. São os 6 geradores do grupo de Lorentz. Então, eles têm uma álgebra de Lie, que é essa álgebra de Lie. Vou colocar aqui um menuzinho. E aí fica para nós eta AB, sigma CD, eta CD, sigma AB, menos C, sigma B, menos então, isso aqui é para nós a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Esses são os geradores do grupo de Lorentz. Então, o nosso campo, a mi, que é Lie álgebra vária, nós vamos escrevê-lo dessa forma. A mi, AB, a mi, vai ser o meio, a mi, AB, sigma, AB. Só que agora os geradores têm esses dois índices. Como os geradores são antissimétricos
nessa prova de índice, eu coloco esse fator meio para não contabilizar 2 não, que é AMI 1, 2, sigma 1, 2. AMI 2, 1, sigma 2, 1. Mas AMI 2, 1, sigma 2, 1 é igual a AMI 1, 2, sigma 2. Por isso que eu botei o fator meio. Então isso aqui está fazendo exatamente o papel do campo de Young-Mills, que é de álgebra válido lá na nossa formulação visual. Só que aqui eu coloco índices em cima e embaixo, porque o grupo de Young, o grupo de Lorentz, sendo grupo, não? Você colocou 2 vezes no primeiro e no segundo termo, assim, né? Está errado. AD, BC, BC, B, menos ACBD, menos BD, AC. Obrigado, estava errado sim. Fisicamente, no setor fundamental, eu vejo que são números quânticos. E o grupo está carregando um número quântico. Isso. Quando você voltava lá na TV, quântica da carga, você não é limite, quem é esse já ligado no número quântico, tem 2 grupos, né? Agora, o grupo de Lorentz tem uma coisa que a gente não entendeu, pelo menos que eu tenho. O grupo de Lorentz tem um passo grande em relação à relatividade. A relatividade que você fazia x' igual a lambda x', e desde o espaço-tempo, o gêmeo, lambda mais cedo, o grupo de Lorentz trouxe uma outra coisa. Ela tem uma coisa que chama um número quântico, que chama espírito. E ele trouxe isso, ele se agarrou com o espírito na vida do 25, talvez seja isso, e daí é toda vez. Então, eu gostaria que você agora, como é que aparece esse doutor Fabi, a B, como é que aparece todos os cursos? Então, esse grupo, então, como nós sabemos, né, no nosso curso precedente, esse é o grupo que dá o spin relativístico, né, que dá a descrição relativística do spin. Então, o número quântico que está em jogo, quer dizer, o grupo de Lorentz SO13, né, esse nosso SO13 aqui, é justamente aquele, ele é totalmente, né, isomórfico, aquele S2, né, nossa, S2. Então, aquelas representações, representações IJ do grupo de Lorentz elas estão aqui. Esses geradores, eles são escritos, nós vamos já discutir isso, o que significa campo de matéria. Então, esses geradores, eles estão indicando essas representações aqui do grupo de Lorentz. Então, o número quântico que está em jogo aqui é o spin. Estou fazendo uma teoria de Gauge do spin, do grupo de Lorentz. Esse grupo de Lorentz, o número quântico associado a ele é o spin. Nós estamos fazendo isso. É como se fosse uma teoria de Gauge para cor, para carga elétrica, ou para hipercarga fraca, né, o spin fraco. Nós estamos fazendo uma teoria de Gauge aqui do spin. Não tem nada a dizer, cara, no momento, está ligado à massa, está empurrando. Não. Estou lá no espaço de Minkowski. Estou colocando campos no espaço de Minkowski. É isso que eu estou colocando. Então, esse é o campo de Young-Mills, esse índice μ, esse é o índice do espaço-tempo. Eu estou colocando esse grupo de Lorentz, né, como grupo de Gauge, poderia ser um SUN, como se fosse um SUN. Então, ele tem conteúdo, a gente sabe que ele descreve um conteúdo de spin, no espaço de Minkowski, mas esse grupo de Lorentz que eu estou colocando aqui é um grupo interno. O grupo de espaço-tempo está aqui, ó. Então, esse objeto aqui, em princípio, o que ele tem? Spin 0, spin 1. Estou fazendo uma teoria de Young-Mills, esse objeto aqui é mera, isso aqui eu poderia chamar de um A, um GA, é isso aqui. Estou fazendo, na verdade, é isso. Só que esse grupo agora é não compacto, e esse grupo agora é o grupo de Lorentz. Estou fazendo uma regra, como se a cada ponto do espaço interno do Minkowski, eu associo um grupo, um espaço interno, que é o espaço interno do grupo de Lorentz. Poderia ser um grupo G qualquer, como a gente fez no outro caso, SUN. Esse aqui é um SUN, como a gente fez teoria de Young-Mills, SUN, próximo SUN, próximo 1. Eu estou colocando um grupo de Gauge em cada ponto do espaço.
esse grupo de Gauge, para mim, é o grupo de Lorentz. É a álgebra de Lie e o grupo de Lorentz. Mas o espaço-tempo está aqui e esse espaço está aqui. Só que esse espaço é quadridimensional e esse espaço de base também é quadridimensional. Quer dizer, isso aqui são índices que vão de 0 a 3, esses índices aqui também vão de 0 a 3. Agora. Isso aqui é o índice espaço-tempo. Aqui eu tenho T, X, Y e Z. Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Agora, como é muito sentido, o IJ é o espírito e o AB? O IJ, não, isso aqui são os índices de gerador. Isso aqui são os índices de representação. Então, esses geradores aqui, eles podem ser redefinidos por bases, formando um S2 para S2. Então, esse número quântico aqui é ligado ao espaço de representações dos geradores. Eu tenho gerador, nós temos lá no grupo de Lorentz, geradores sigma 0A, sigma 0I, vamos chamar de I maiúsculo, 1, 2, 3, setor espacial, e o sigma e J. Então a gente explica esses geradores, depois faz uma combinação deles, sigma 0I, esse mais esse menos esse, e aí a gente ganha uma álgebra de que é essa 2 que vocês foram. Então, isso é índice de representação, e isso aqui é índice de gerador. Do IJ, você já tirou meio caminho. Aí no AMI é o P0 e o P1. Isso. Esse AMI, aqui no AMI está os P0 e 1. Pra gente, tem alguma coisa que é SP0 e que é SP1, mas não é desse espaço-tempo. Depois essa que vai ser a questão. Como é que a gente vai poder relacionar, que a discussão toda que nós vamos colocar daqui a pouco, vai ser como ligar esse espaço com esse espaço. Por enquanto, eu estou construindo uma teoria de Young-Mills. É como se esse grupo de Lorentz fosse um S-N. Ele não tem nada a ver, por enquanto, com o espaço de base, o espaço-tempo. Ele é um grupo interno. Tem um grupo, por acaso, esse grupo tem a mesma álgebra de Lie do grupo de Lorentz, e tem o mesmo número de geradores, tem os mesmos índices. O corrimento dos índices é o mesmo. Agora, a questão é, será que eu consigo estabelecer uma relação? No caso de Young-Mills normal, não. Esse é um espaço de cor. Esse é um espaço de isospin. Esse espaço aqui é o espaço-tempo. O objetivo é estabelecer uma relação entre o spin do Lie e o spin do AB. Aqui tem um spin e aqui tem outro spin. Agora a questão é, será que eu posso estabelecer uma relação entre essas duas coisas? Será que eu agora posso aglutinar, de uma certa maneira, o espaço interno com o espaço de base? Isso aqui é Young-Mills normal. Espaço de hipótese, grupo interno. Essa aqui é a questão. Só por uma questão de fidelidade à literatura, ao se lidar com essa formulação de Young-Mills para o grupo de Lorentz, é muito comum na literatura, ao invés de chamar a mim, só uma questão de notação, a maioria dos autores chama esse campo aqui de ômega. Então, vamos mudar essa notação. Ao invés de trabalhar com a mi, nós vamos trabalhar com ômega mi. Então, o ômega mi vai ser para nós um meio do ômega mi AD, sigma AD. Então, isso aqui é um campo de Young-Mills. É uma conexão. Como nós sabemos, o campo de Young-Mills, lá das nossas aulas, ele tem aquele termo inhomogêneo, né? Que a gente usou até aquele termo inhomogêneo para trabalhar os modelos sigma não lineares. Então, isso é uma conexão. E como Dorian tinha chamado a atenção, esse grupo de Lorentz local é o grupo de spin, esse objeto aqui se chama conexão de spin. Então, o campo de Young-Mills associado ao grupo de Lorentz local se chama conexão de spin. Conexão porque ele é um campo que tem um caráter de conexão, ele tem aquele termo homogêneo. E spin porque o número quântico que está em jogo é o SO13, e SO13 é um grupo de spin, então chama-se conexão de spin. E aí nós já sabemos, se isso aí... Chamaríamos de fóton uma conexão de carga. Um fóton é uma conexão de carga lenta, vamos dizer assim. O W mais W menos é zero, são conexões de isospin fraco. Isso aí é conexão de spin, é o número quântico que está em jogo. A gente já sabe então tudo sobre ele. Se eu quiser, então, uma transformação de
de Lorentz local, nós já sabemos, se eu fizer uma transformação desse objeto aqui, então a gente sabe que as transformações de Lorentz, né, lambda, elas vão ser matrizes desse tipo, lambda AB. Isso aqui é uma transformação de Lorentz local. Como é que nós escrevemos as transformações de Lorentz local? Nós escrevemos, a gente escreve dessa maneira, lambda é exponencial de meio de ômega AB. X. Então, isso aqui é uma transformação de Lorentz local. Oi? Sei. O dinheiro que você está querendo trocar isso? Eu estou trocando isso. Na carga, nem em dólar, nem nada. Não. Esse campo ele vai ser o intermediador de uma interação distinta. Uma coisa está sendo apresentada. Depois nós vamos ver por que isso vai se tornar gravitação. Enquanto eu estou fazendo a teoria do número quântico que poderia ser carga elétrica ou isospin, que é o spin. Teoria de Gauss do spin. Teoria de Gauss do spin. Mas não. Desculpa, essa notação é ruim. Vamos obrigado, Henrique. Vamos chamar, vamos chamar esses parâmetros aqui de alfa. Obrigado. Esses são os parâmetros do grupo. Então eu tenho boosts e rotações. Então eu faço rotações, transformações de Lorentz locais. Então, esse objeto, esse campo aqui, então eu já sei como é que ele se transforma. Ômega mi, minha, vai ser lambda, ômega mi. Posso botar? Estou botando até o i sobre 2 aqui. A gente colocou da álgebra de Lie, nós colocamos aquele menos i. Então vamos colocar esse aqui. Então, lambda, ômega mi, lambda a menos 1, menos i, lambda, dmi, lambda a menos 1. Exatamente a transformação de Young-Mills, só que agora a transformação é uma transformação lambda que vai levar em conta os geradores do grupo de Lorentz, os parâmetros alfa, beta, x. Então, eu estou fazendo uma teoria genuína de Young-Mills do grupo de Lorentz. Então, é isso aqui que dá ao ômega o caráter de spin. É a mesma coisa que nós tínhamos feito. Isso aqui é um paralelo, veja, o nosso antigo A. Mi' era um R, a Mi R é menos 1, e aqui eu tinha menos isso, G, ou mais isso. Aqui é a nossa convenção de antes, mais I sobre G, R, dmi, R menos 1. Nós tínhamos antes. Lembrando então que a transformação R era a transformação do grupo, era R, era exponencial de I, ômega A, de X, de A. Os geradores estão carregando isso. Principalmente a história do número quântico. Isso. É importante para a ciência, né? Agora, o número quântico é só ligado aos computadores, à academia, né? Exatamente. E acabou por aí, né? Acabou por aí. Então, se você quiser um número quântico novo, no caso de spin, ele vai explorar o gerador do Lorentz. Exatamente. Estou fazendo teoria de Young-Mills para esse número quântico que é o spin. Então, bom, se essa é uma conexão, o que nós aprendemos? Quer dizer, que nós vimos na formulação. Toda conexão está ligada a uma derivada covariante. Então, vamos poder, claro, criar uma derivada covariante agindo sobre o uma derivada covariante que vai ser dI, vamos colocar assim, mais I, G, mi. Então, a derivada covariante, ela age sobre o quê? Ela age sobre campos que se transformam covariantemente sobre um grupo de simetria. Então, o meu grupo de simetria, nesse caso, é o SO com 3. Então, nós já conhecemos isso aqui. Então, nós vamos pegar esses objetos sobre os quais as derivadas covariantes vão atuar, ela vai poder atuar sobre um objeto deriv. Não sei o que é. Esse φ aqui é um campo que se transforma segundo o grupo de Lorentz local. Esse φ aqui, vamos colocar assim, esse φ aqui,
é um campo relativista. Se transforma sobre Lorentz. Ou seja, vou pegar isso aqui, ó. Filhinha vai ser de x, transformação local, vai ser lambda de x e de x. Claro, nós já conhecemos todas as representações do grupo de Lorentz. São representações de J. Esse φ de x pode ser escalar. Φ de x, por exemplo, se o φ de x pertencer à representação 0, 0, então significa que φ de x é um escalar. Se ele é um escalar, claro que na representação escalar todos os geradores são nulos, todos os símbolos, né? A B são 0, identicamente nulos. Então, lambda é igual a identidade. Oi? Não, seguinte x. Eu estou fazendo uma transformação, é igual a Newton, eu não estou mexendo no espaço-tempo. A minha transformação é só no espaço-tempo. Não estou mexendo no espaço-tempo. É igual. Então, isso aqui é identidade. Então, é claro, um campo escalar é um singlet, um grupo de gauge. Está lá. Então, claro, a derivada covariante dele acaba sendo a derivada visual dele. Então, isso aí, se eu pegar, por exemplo, a derivada covariante, ela vai atuar sobre os campos que se transformam segundo aquele grupo de gauge. Como o grupo de gauge é o grupo de Lorentz, eu já conheço as representações do grupo de Lorentz. São as representações de J. Por exemplo, a representação escalar 0, 0. Vou pegar, por exemplo, a representação dos neutrinos, a representação meio zero, a representação dos termos leves. Então, se eu pegar, por exemplo, φ de x, a representação meio zero, então significa que esse campo φ ele é um spin-off de duas componentes. Então, é a representação de vários leve. Φ de x vai ser um psi leve, que a gente representa por um psi alfa de x, com esse alfa igual a 1, 2. Né? É a representação dos termos left-handed do grupo de Lorentz. Então, quem são os geradores nessa representação? Então, os geradores sigma B, sigma B, nós sabemos quem são. Só lembrar da representação. Os geradores deles são Então, eu sei quem são esses geradores. São geradores do grupo de Lorentz. Esses objetos aqui representam os geradores do grupo de Lorentz naquela representação dos termos left-hand, onde essas matrizes aqui são matrizes de Pauli, né? Sigma, então isso aqui é a representação left
do grupo de Lorentz. Então, eu já sei que essa matriz aqui está em termos de matrizes 2 por 2. Então, a minha derivada covariante dmi do psi alfa vai ser dmi do psi alfa, aí, mais IG, conexão de spin, ômega mi AB, IG sobre 2, vou botar lá do meio, né? Sigma AB, alfa beta, certo? Então, onde sigma B são essas matrizes, 2 por 2 aqui. Então, isso aqui seria a derivada covariante de Lorentz global. Está no neutrino. O campo do neutrino seria o campo F. Portanto, é um espinor na representação meio zero. Então, eu estou colocando aqui campo de gate, gerador, atuando no campo. Né? O papel do gerador é fazer esse mix aqui. Certo? Esses geradores eu conheço. Isso aqui agora eu estou tirando teoria de representações do grupo de Lorentz. A gente fez isso no curso da IATA, né? Vamos passar, né? Então a gente tem isso aí. Qualquer pessoa que já fez um pouquinho de teoria clássica de campo tem isso aí. Então tá. Então, se por acaso, então nós estamos pegando agora, especificando todas as possíveis representações do grupo de Lorentz. Então a conexão de spin, ela vai atuar aqui. Então, ninguém está botando, eu falei, nem dá para botar também. O que no fundo nós estamos fazendo é acoplar campos espinoriais com a gravitação. Não tem nada a ver ainda por que a gravitação está aqui. Tá? Mas o que eu estou só colocando para vocês é só mostrando que eu estou fazendo uma teoria de gauge para o grupo de Lorentz. E ao fazer uma teoria de gauge para o grupo de Lorentz, eu preciso da conexão, que é a conexão de spin, e das representações, que são os campos sobre os quais a conexão vai poder agir. Então, as representações do grupo de Lorentz são representação escalar, representação left, representação right, representação de Dirac, representação de Majorana, representação de Maxwell. Já nós vamos introduzir a representação de Maxwell também. Então, eu estou só pegando as representações do grupo de Lorentz. Vamos pegar agora a representação right. Vamos supor que eu tenha essa representação. 0,5. Nessa representação eu tenho os términos, seriam os antineutrinos, tenho os términos right. Então eu tenho QR de X. Nessa representação a gente usa o índice alfa ponto. Esse índice alfa ponto vale 1 e 2 também. Mas é só para distinguir do 1 e 2. Se você é alfa, eu não sei se é o alfa meio zero ou se é o alfa 0,5. Então, tudo que for alfa 0,5, eu trabalho com o índice alfa com pontinho em cima. Podia ser um chapéu que não tem para ficar. E aí, para nós, nessa representação, eu tenho sigma A, sigma barrado B, menos sigma B, sigma barrado A. Como se mantém. Isso aqui é a mesma coisa. Então, só que agora eu vou colocar aqui que alfa ponto. Então, vai ser I alfa ponto e alfa ponto. Então, isso aí seria a derivada covariante do grupo de Lorentz, conexão de spin acoplada ao término right. Vamos pegar agora o término de Dirac. Então, suponhamos agora que φ esteja na representação dos términos de Dirac, que é meio e zero, meio. Nesse caso, vai ser o campo de Dirac. O campo de Dirac nós normalmente chamamos de um alfa, mas alfa que vai de 1 a 4, não é mais de 1 a 2. É uma superposição, é uma combinação, né? Uma soma direta na representação F com a representação F. Todo mundo já sabe também, nos nossos cursos precedentes, que os geradores do grupo de Lorentz, na representação de Dirac, eles são dados por I sobre 4, comutador das matrizes gama A e gama. Então, são as matrizes de Dirac, né? Uma representação qualquer que satisfazem a álgebra de Clifford, que são as coisas aqui. Gama A, gama B, 2, gama
Aqui, esses três exemplos que eu estou dando, meio, zero, zero, meio, meio, zero, meio, esses três exemplos, a formulação geométrica usual da relatividade geral cai por terra. Porque não se tem como colocar. Porque na formulação usual einsteiniana, na formulação geométrica, o grupo que nós usamos é o grupo das transformações gerais de coordenadas. E o grupo das transformações gerais, a simetria que está lá, é a simetria sobre transformações gerais de coordenadas. Esse grupo não tem representação estrutural. Então, na formulação usual einsteiniana, eu não tenho como colocar terra. Então, se faz um recurso paralelo, cria-se a formulação das chamadas tetradas, e aí, através das tetradas, nós podemos buscar e acoplar os férmions para a gravitação. Por quê? Porque o grupo de simetria da relatividade geral é o grupo das transformações gerais de coordenadas. É o grupo, na verdade, SL4R. Esse grupo não tem representação estrutural. Então, essa formulação que nós damos de Young-Mills, do grupo de Lorentz local, ela é ótima, porque os férmions entraram, nós não estamos nem percebendo que havia um problema. Eles entram naturalmente. E nós vamos ver daqui a pouco que aquilo que se faz lá no formalismo usual da relatividade geral, que é introduzir tetradas, é fazer todo um caminho paralelo às tetradas, as tetradas vão aparecer daqui a pouco, automaticamente, da nossa formulação. Então, essa formulação é uma formulação mais geral, porque ela inclui tanto bósons quanto férmions. Se a gente pegar, por exemplo, a relatividade geral, pegamos no livro de relatividade geral, e a gente quer acoplar campos de matéria com a gravitação. Então, eu pego o campo de Maxwell, pego, por exemplo, o campo escalar de Klein-Born, tudo vai legal. Pego o campo de Proctor, pego o campo de Young-Mills, acoplo com a gravitação. Quando eu quiser acoplar férmions com a gravitação, eu vou ter um problema. Porque a formulação da relatividade geral, a formulação geométrica baseada na métrica, a formulação métrica, né, geométrica baseada na métrica, ela não admite representações estruturais. Então, eu tenho que introduzir ferro. Na verdade, eu tenho que introduzir ferro, porque ferro é a matéria do modelo padrão. A matéria fundamental do modelo padrão são quartos elétricos. Como é que eu vou deixar os quartos elétricos sem ver a gravitação? E aí a gente tem que criar toda uma formulação por fora, que aqui não precisa, eu estou só mencionando para vocês. Se você ler o livro do Weinberg, o livro lá de relatividade e cosmologia, vocês procurem exatamente o capítulo em que ele fala da necessidade de se introduzir tetradas para poder se criar uma formulação e introduzir férmions na gravitação. Quer dizer, o que se faz lá como um formalismo paralelo para contornar esse problema, aqui ele não existe, ele é natural. Nós estamos fazendo, pegando a representação escalar, pegando a representação Violet, Dirac, vamos pegar agora, por exemplo, a representação de Maxwell. Então, vamos só terminar aqui a derivada da covariância então, do campo elétron, positivo, dmi se alfa, então, vai ficar, então, dmi se alfa mais I sobre 2G, ômega mi AD. Os geradores são I sobre 4. Então, I sobre 4 vai ficar